Fala galera, F11 falando. Acabou agora há pouquinho o jogo do Inter contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Uma batalha. Parece assim, a sensação é que eu tive em campo, dado a forma e como é que foi o jogo. Vamos conversar então. O Inter empatou em 0-0 com o Cruzeiro lá no Mineirão por uma rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. E vamos conversar. Deixa seu like, se inscreva no canal, venha pra cá. Good Vibes Colorada, aqueles que envergam, mas não quebram. Vamos lá, se inscreva no canal. Se você é inscrito, muito obrigado pela parceria, né? E lembrando de novo, deixa o like que é importante. Acione o sino para receber notificações e faça seu comentário pra gente conversar, trocar uma ideia sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá, solta a vinheta! Pois bem, Inter empatou em 0-0, né? Um pontinho conquistado, foi um pontinho conquistado na noite de hoje contra o Cruzeiro no Mineirão, por uma rodada de recuperação, um jogo atrasado do Brasileirão, e o Inter hoje conquistou um ponto fora de casa contra o Cruzeiro. Bom, vamos lá, vamos tentar comentar e falar sobre esse jogo, que realmente foi de muitas alterações, né, muitas mudanças no decorrer da partida. Porque nós começamos o jogo, a expectativa, e era essa, não podia ser diferente em razão do jogo passado, da forma que o Inter se comportou no Beira-Rio, diante do próprio Cruzeiro, né, e obteve aquela vitória, e o Inter repetindo a equipe. Então a gente esperava mais do Internacional. O jogo começou com o Cruzeiro em cima do Inter. O Cruzeiro dominando totalmente o jogo. O Inter, com a mesma equipe, não conseguia sair de trás, né? Que o Cruzeiro viesse para cima, que o Cruzeiro tivesse uma outra postura dentro de casa, apoiado lá por um Mineirão com 40 mil cruzeirenses. Eu até entendo, faz parte, é natural. O Cruzeiro vem bem no campeonato, o Cruzeiro precisava, vem de jogos sem vitória. Né, o Matheus Pereira, que é o grande jogador deles, voltou e estava jogando bem. Eu entendo isso. Mas a postura do Inter esteve muito aquém, porque o Inter não conseguia reter a bola em nenhum momento. E tinha jogadores para isso. Thiago Maia, o Fernando, né, o próprio Borrell, o Gabriel Carvalho, o Wesley, o Bruno Tabata. Então tinha jogadores para poder reter um pouco mais a bola na saída e dar uma cadência de jogo, prender mais o jogo no campo do adversário. Mas não era isso. A bola ia, voltava rapidamente. O Inter, em alguma jogada ou outra, teve uma chegada lá no primeiro tempo, mas basicamente era a pressão e a chegada do Cruzeiro. Desculpe, mas é verdade que sem uma efetividade maior. O Inter defensivamente estava até bem postado, né? Mas não conseguia ter nenhum controle do jogo, e isso já demonstrava o Inter muito aquém, muito abaixo do que a gente tinha expectativa, que era uma manutenção de ímpeto, de proposta de jogo em relação à equipe do jogo anterior, né? Não de domínio, como eu disse, não de posse de bola o tempo todo, mas de conseguir reter mais a bola, de segurar um pouco mais a bola no campo de ataque e trocar um pouco mais as armas com o Cruzeiro. Mas não, o Cruzeiro propôs o jogo, sem muita efetividade, mas propôs o jogo. E aí nós tivemos uma situação crucial no decorrer da partida, que foi o Agustin Rorro, o zagueiro do Inter, que, como eu disse, ele fez um bom jogo anterior, um jogador que simplifica as jogadas, tem boa bola aérea. Eu acho que esse é um dos fatores do Roger também ter mantido ele na equipe, porque é uma defecção de muito tempo do Inter, e a falta da bola aérea, tanto na questão defensiva como ofensiva. Eu acho que foi um fator que contou muito a favor da manutenção do Rorro, apesar do Vitão já estar disponível. Só que o Rorro tomou um cartão amarelo, uma jogada até de certa forma discutível, mas logo no início da partida. O juiz também, eu vou te contar, ele estava vou usar uma expressão, uma má vontade, né, com o Internacional.
Na minha visão, 2 pesos e 2 medidas em relação ao mandante e ao Inter que estava lá de visitante, pesando nas faltas e nos cartões contra o Inter. Mas, a despeito disso, teve o cartão amarelo e o Royal, sabedor disso, claro, o zagueiro deveria tomar mais cuidado. Numa bola, lá pelos 20 minutos, 20 e poucos minutos, metade do primeiro tempo, o Royal numa bola no campo do adversário, ele busca a jogada aérea, o Caio Jorge, que é um jogador de menor estatura, o Royal alto, o Royal acaba abrindo o braço, não usa o cotovelo, mas ele usa o braço para afastar e acaba, né, pela altura até, e o Caio Jorge não sobe na bola, batendo no rosto do jogador. Aí o juiz acabou até dando cartão vermelho direto, que eu achei uma demasia, né? Achei até que ele podia ter evitado o cartão naquele momento e tudo. Mas de qualquer forma, talvez se fosse realmente o cartão amarelo, o segundo cartão amarelo, e o Inter ficou com 10 jogadores em campo. A partir desse momento, o Inter, que já não tinha muita saída, né? Apesar de ter o Wesley em campo, o Tabata não tinha saída de jogo, não tinha essa ligação, né? Não acontecia para o Inter pelo menos ter um desafogo e trazer preocupação ao adversário, agora muito menos. O jogo se concentrou no campo do Inter, né? Mas o Inter, aí vem uma outra questão, aí vem um outro momento, e aí vamos chegando pelo lado positivo diante das circunstâncias, que é o fator do aguerrimento dos jogadores, a dedicação, a formação defensiva, que passa muito pelo posicionamento do Fernando. O Fernando fazendo uma frente de área, né, como um para-brisa, né, que ele fica ali num limpa-trilho assim na frente da área, dando aquela proteção e uma organização defensiva. Quando a gente olha, a gente enxerga isso. O Inter bem postado defensivamente e o Cruzeiro fazendo uma pressão, não conseguiu chegar. Isso se repete no segundo tempo, essa positura do Cruzeiro, né, sem uma maior efetividade, e o Inter postado no seu campo, tentando em algumas situações sair. Em determinado momento ainda conseguiu segurar um pouco mais a bola, mas não levando perigo, mas conseguindo mais ficar no meio de campo, mas o Cruzeiro sempre tentando propor o jogo. E numa jogada, já com o Valência em campo, porque, claro, teve que trocar algumas peças, ele fez algumas trocas ali, o Thiago Maia sentiu num lance que ele pulou sozinho, caiu de mau jeito. Acho que não é nada demais, mas na hora ele sentiu, precisou ser substituído. Entrou o Bruno Henrique, entrou o Rômulo também, e acabou saindo o Wesley, acabou saindo o Borré, também entrou o Ener Valencia. E aí o Borré e o Ener Valencia ficaram um tempo ainda juntos, né? Mas o Inter se postando mais defensivamente, mas sem saída, sem escape. E nessa questão defensiva, o Inter acaba, então, depois de algumas análises de jogadas de área, numa bola em que a bola realmente, na entrada da área, o Valência vai tentar tirar com a perna, mas leva o braço na linha da entrada da área, acaba tocando, o juiz, o VAR chama e acaba marcando o pênalti. Naquele momento, se o Inter toma o gol, dificilmente o Inter conseguiria ainda buscar um empate, né? Mas o Caio Jorge vai para o pênalti, vai bater, e o Antony defende o pênalti, salva. Faz justiça até o empenho dos jogadores, faz justiça à situação do Inter em campo, da postura valente do sistema defensivo do Internacional, e o Antony defende, inclusive a bola retorna, e o Matheus Pereira com categoria ainda busca o ângulo superior do Antony, ele faz uma nova defesa, e o Inter continua, mantém o empate. O Antony salva o que seria o gol, que eu acho que seria o gol da vitória do Cruzeiro, e aí o Internacional realmente fica nesses minutos finais, e até 11 minutos de acréscimo que o árbitro concedeu, ainda com faltas perto da área, jogadas, mas o Inter se mantém, Vitão muito bem, o Fernando muito bem, o Mercado, né? O René entrou no final do jogo ali para poder estabelecer um melhor enfrentamento pelo lado esquerdo, que o Borré, que estava fazendo, recuou, já estava exausto. O René voltou e chegou ali bem. E o Inter montou realmente uma situação defensiva que afastou todas as possibilidades do Cruzeiro
e o Inter acabou empatando o jogo. Então, queríamos a vitória, queríamos a sequência da vitória, queríamos ir lá e propor o jogo, manter e ganhar o resultado, mas diante das circunstâncias, esse empate ao final do jogo, esse ponto conquistado fora de casa, numa sequência de 2 jogos com o Cruzeiro, 4 pontos conquistados, tem o seu valor. Não é nesses jogos que está o problema do Inter de pontuação na tabela, não é aí que vai constar. Fica então essa análise de que queríamos mais. O Inter, enquanto esteve lá com os 11, não demonstrou o que gostaríamos de ver em termos de atuação, mas diante das circunstâncias e o resultado obtido, ficamos com o aguerrimento, com a valentia, com a coragem dos jogadores, com a demonstração que os jogadores tiveram em campo. Vamos ver como é que o Inter se comporta no próximo jogo, né? Temos o jogo contra o Juventude em casa, temos alguns jogadores que não vão poder participar. A questão passa muito pela questão física, como eu tenho batido. A questão física vai ser muito importante, a recuperação dos atletas, para a gente poder, aí sim, vencer em casa. Agora precisamos ainda mais, precisamos pontuar, subir e voltar a ter uma atuação mais consistente, mais propositiva, mais dominando o jogo, dominando o adversário. É isso que a gente espera com o plantel que a gente tem. E eu acredito muito que passa por uma questão física, um recondicionamento físico, a busca e a subida do Inter na tabela. Acabei saudando esse 1 ponto no final das contas. Valeu pelo empate, valeu pelo empenho. Ficamos devendo futebol, mas o ponto foi hoje para ser comemorado pelas circunstâncias. Vamos lá, vamos para a próxima, tamo junto, good vibes, esperanças, né? Em outros tempos a bola teria entrado, hoje não entrou, ponto garantido, ponto colorado, não de vitória, de empate, mas com sabor de time aguerrido, de time que lutou até o fim e que acabou conquistando fora de casa esse 1 ponto. Então tá, vamos lá, Dali Colorado, sempre junto e sempre buscando a vitória.